Seguimos então com liberdade de opinião. Permanecemos aqui em São Paulo, nos nossos estúdios. Apenas trocamos de estúdio e agora vamos conversar com a advogada Gisele Soares. Gisele, bem-vinda, como sempre. Muito obrigada, bom dia, Tiago. Muito bom participar novamente de um programa com você. Vamos lá então abrir os nossos trabalhos para a gente poder falar de um casamento aí entre partidos e na sequência ouvir a opinião da advogada Gisele Soares. A fusão dos partidos DEM e PSL, que está aí nos seus ajustes finais e que deve formar a maior bancada da Câmara dos Deputados. O Democratas já disse sim para essa união, sim para esse casamento, enquanto o PSL deve dar o aval amanhã, em uma reunião marcada para discutir os detalhes do acordo. Caso esse fato seja confirmado, esse casamento seja colocado na prática, o novo partido terá acesso a um fundo partidário de 180 milhões. Os partidos estão se antecipando às mudanças previstas na reforma eleitoral aprovada pelo Congresso Nacional, que deve diminuir significativamente o número de partidos no Brasil. Vamos lá então para a sua opinião, Gisele Soares. Como você avalia essa possível, quase confirmada, fusão entre DEM e PSL? Desculpe, peraí. Eu falei um número errado? O que eu falei? 160 milhões. Você falou 180, Elisa. Pronto. Peraí que nós temos 20 milhões a menos. É Sim. 160 milhões. Prontíssimo, corrigido. Gisele, sua opinião, então. Pois é, Elisa, você corrigiu o número, mas isso não muda o conceito e o objetivo desse casamento. É sempre um projeto de poder pelo poder. Nenhum desses partidos faz nenhuma manifestação ou uma comunicação ao povo do seu projeto de país, do seu projeto de Brasil. Nós temos mais de 30 partidos hoje no Brasil, não é crível que haja mais de 30 ideologias diferentes. Então, é preciso sim que haja uma redução consistente para que o povo brasileiro saiba se identificar com as determinadas ideologias, com as determinadas propostas. E é preciso mais, é preciso que estes candidatos, que os políticos entendam que o brasileiro é um povo que sabe votar sim, que sabe escolher sim, que busca informações. O brasileiro acredita na democracia e o brasileiro tem cada vez mais feito as suas escolhas de forma muito criteriosa e muito consciente. Então, essa terceira via, que é o objetivo final deste casamento muito estranho, como bem disse o Tiago, que tenta acomodar tantos caciques numa mesma situação e que isso certamente trará uma série de candidatos arranhados, principalmente nos estados e também para a eleição de um único nome para as próximas eleições presidenciais. É preciso que esses partidos mostrem ao povo qual é a sua proposta. Por quê? Enquanto o governo federal fala em Brasil acima de tudo, enquanto o governo federal mostra que está preocupado com a população, os outros partidos tentam se organizar nessa terceira via por um projeto simplesmente de poder e não por um projeto de país. Então, se pautam pelo fora Bolsonaro, nem Bolsonaro nem Lula, impeachment de Bolsonaro, inelegibilidade de Bolsonaro ou de Lula. E a população não acredita mais nesse tipo de proposta. Então, se a terceira via pretende efetivamente decolar, é preciso mais do que a fusão de grandes partidos que estão ali de olho nos fundos partidários e no fundo eleitoral. É preciso que eles tragam propostas verdadeiras para que o eleitor entenda e se identifique com a nova forma de Brasil que eles querem trazer para nós. E não simplesmente essa fusão de partidos que, pelo menos por enquanto, não mostra aí uma viabilidade da tal chamada terceira via. 8h53. Vamos então ao próximo tema, ao próximo assunto aqui do Liberdade de Opinião, para a gente falar sobre gastos do Ministério da Saúde no ano passado, 2020. Um relatório da Controladoria Geral da União apontou casos de desperdício de dinheiro público no Ministério ao longo de 2020. Foi apontada a ausência de comprovantes de entrega de quase 5 mil respiradores. A CGU investigou o destino dos equipamentos e não conseguiu descobrir, não soube apontar o recebimento de 336 respiradores. E o prejuízo para os cofres públicos foi estimado em 18 milhões de reais.
Também houve falhas de controles internos para a gestão de estoques de insumos e medicamentos, o que levou à inutilização de 30 toneladas de medicamentos, que valem cerca de 170 milhões. O Ministério da Saúde informou à CNN que está ciente do processo e que vai se manifestar dentro do prazo estabelecido. Gisele, qual a sua avaliação, então, a respeito deste relatório da Controladoria Geral da União? Se for comprovado o desperdício, e é uma grana grande, hein, que sai do bolso dos brasileiros, caso seja comprovado, a culpa, a responsabilidade seria de quem? A responsabilidade seria diretamente do Ministério da Saúde e depois caberia ao Ministério da Saúde, então, fazer verificações internas para eventualmente identificar quem seriam aquelas pessoas que estavam encarregadas de, então, cuidar desses insumos, distribuir esses insumos ou gerir este dinheiro e que praticaram atos de má gestão. Veja, Elisa, a primeira questão é 5 mil respiradores, dos quais 336 não foram identificados. Então, houve uma redução significativa, sobrou ali 5 ou 6% desta quantidade, desse universo de 5 mil, que ainda precisam de esclarecimento. Com relação aos medicamentos que foram inutilizados, alguns desses medicamentos já estavam fora de validade desde 2009. E o que nós não podemos nos esquecer é o seguinte: no ano de 2020, nós estávamos sob o decreto de calamidade pública. Portanto, houve uma situação completamente atípica na questão de gestão da saúde. Muitas pessoas, ou a maioria da população, foi colocada em lockdown ou foi limitada à sua locomoção. Portanto, as pessoas deixaram de ir aos postos de saúde, deixaram de ir aos hospitais, deixaram de fazer exames, de buscar remédios, de fazer tratamentos e mesmo de tomar vacinas. Tudo isso foi retardado para este período pós-pandemia, para esse período pós-lockdown. Então, é preciso que haja uma verificação criteriosa, que sejam recebidas essas justificativas do Ministério da Saúde para o porquê desse descarte de medicamentos e também que haja uma compreensão com relação à falha dessas verificações, desses monitoramentos com relação à entrega dos remédios, qual foi esse caminho, ou dos respiradores. Então, antes de uma resposta, de uma justificativa do Ministério da Saúde, não é possível verificar se há efetivamente uma responsabilidade ou não. Mas, feitos esses esclarecimentos, aí então realmente as autoridades competentes poderão sim tomar as medidas cabíveis num primeiro momento contra o próprio Ministério, que é ele quem responde objetivamente, e depois o Ministério então irá fazer essa verificação interna com relação aos servidores responsáveis, cada qual na sua responsabilidade, na medida da sua competência. Próximo assunto que a gente traz aqui é sobre a CPI da pandemia. Tem CPI nesta semana, não hoje, segunda-feira, mas a partir de amanhã, terça-feira, dia 28 de setembro, a CPI vai ouvir a advogada Bruna Morato, representante dos médicos que elaboraram um dossiê contra a empresa de saúde, a Prevent Senior. E na quarta-feira, no dia seguinte, o empresário Luciano Hang, dono das lojas Avan, acusado de fazer parte do suposto gabinete paralelo, um grupo que assessorava o presidente Jair Bolsonaro nas questões relacionadas à pandemia. Então, ele deve ser ouvido na quarta-feira e amanhã a advogada responsável por esse grupo de médicos que fazem uma acusação contra a Prevent Senior. Qual a sua expectativa para mais uma semana de CPI da pandemia, Gisele? Pois é, Elisa. Vamos recapitular aqui qual é o objeto e objetivo da CPI da pandemia. É verificar eventuais ações ou omissões do governo federal no enfrentamento, na condução do enfrentamento da pandemia e também aquela questão particular que aconteceu lá no estado do Amazonas. Qual é a relação direta e a relação jurídica que existe entre este objetivo de pesquisar ou perseguir ações ou omissões do governo federal com uma empresa privada, uma seguradora de saúde, e o seu relacionamento
com os seus empregados, os médicos, e também no seu relacionamento privado com os seus segurados, majoritariamente consumidores da terceira idade. Veja, foi elaborado um dossiê por médicos empregados reclamando certas situações de orientações que, na visão dos médicos, teriam sido abusivamente tomadas pela empregadora. Esta é uma relação privada entre empregados e empregadores e esta é uma relação específica da Justiça Especializada do Direito do Trabalho, com o envolvimento do Ministério Público do Trabalho, que é a quem compete fazer essas verificações com relação às relações entre empregado e empregador. Poder-se dizer, não, mas a Prevent Senior é uma empresa que tem registro na ANS. Muito bem, teríamos aí então um interesse público? Sim, mas também limitado à Agência Nacional de Saúde. Então, competiria então a Agência Nacional de Saúde fazer essas verificações, fazer essas fiscalizações. Não vejo um liame, uma justificativa para que a CPI da Covid tenha interesse nesse dossiê e não vejo nenhum objetivo claro, nenhum resultado prático que vá decorrer deste depoimento que não simplesmente denegrir a imagem desta empresa e também deste empresário. Por quê? Qual é a acusação que pesa sobre esse empresário para justificar a sua convocação para a CPI? Que ele então teria forçado ou coagido os médicos junto com esta empresa seguradora para que estes médicos promovessem adulterações em atestados de óbito. Muito bem, vamos lá. A Lei de Registros Públicos determina que é o médico quem assina um atestado de óbito. Portanto, é o médico e, preferencialmente, segundo o Conselho Federal de Medicina, o médico que atendeu aquele paciente que irá, então, promover ou fabricar esse documento, então preencher esse documento e assinar esse documento, que é o primeiro documento após o óbito de uma pessoa. É da responsabilidade do médico. Quando um médico diz que ele foi coagido pela empresa e ele publicou um documento, ele forneceu um documento fraudado, então há já aí uma possível confissão de um crime de falsidade de documento público, porque o médico não pode atestar um óbito com uma causa-morte se existe outra. Então, cabe a estes médicos levarem essa sua reclamação, que é uma reclamação, inclusive, que pode resvalar na imputação de um crime, à autoridade competente. Qual é essa autoridade competente? A Polícia Judiciária ou o Ministério Público e também não a CPI. E o fato de o empresário ter eventualmente requerido ou ter sido vítima, a sua mãe, de um atestado médico falso, não cria nenhuma relação direta para que ele seja chamado para depor na CPI. Se a sua mãe teve um atestado fraudado, sua mãe foi vítima de um crime de falsidade de documento público em tese. Portanto, é um dossiê muito perigoso, é um dossiê que deveria ter sido encaminhado às autoridades competentes, à Justiça do Trabalho, ao Ministério Público do Trabalho ou mesmo ao Ministério Público para investigações com relação a essa adulteração de atestados de óbito, que é agora um ônus da prova destes médicos, porque eles se colocaram numa situação muito ruim quando fazem uma declaração de que fraudaram um documento público. É um depoimento que será certamente de grande interesse político, mas tecnicamente, como bem disse o colega Tiago, a CPI se perdeu no seu objetivo e no seu objeto. Uma investigação não pode abrir muitas linhas de apuração distintas, isso porque elas vão se proliferando e este relatório não será capaz de trazer de volta respostas concretas. Então, é uma CPI política que visa o desgaste de pessoas específicas, de instituições específicas e agora de empresas específicas também. É muito triste, é muito técnica a CPI, muito mal conduzida no que tange à questão jurídica. Eu fico bastante curiosa para saber quando é que ela termina, se é que ela termina e que qualidade de relatório é esse, que virá de tantas investigações que nenhuma relação tem com o objeto investigado. Gisele Soares, chegamos ao fim deste Liberdade de Opinião nesta segunda-feira. Obrigada, viu, pela gentileza. Muito obrigada, Elisa. Ótima semana para nós. Bom dia.
As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro, você já sabe, mas eu repito, não refletem necessariamente a posição da CNN.